Falar aqui de um planeta chamado Escândalo, mas que é trono de graça. De uma missão que não se desgraçou porque a tripulação não teve vergonha de ser liderada por um homem branco grisalho de mais de 50 anos. E de um navio que virou a espaçonave mais carne de pescoço da galáxia, porque era ao mesmo tempo cruz, altar e trono. Se você não cresceu recebendo os valores e o realismo marcial da Patrulha Estelar, aproveite então para ver o remake do Cruzador Espacial, Yamato. Eu sei, é o navio. Eu vou chegar lá. 40 anos depois da produção original, o pessoal teve o atrevimento de mexer numa série que já era muito famosa e muito amada. Tipo da coisa que faria muita gente tremer de medo, né? E não sem razão, porque vivemos tempos bem estranhos. Só que os caras entregaram um produto muito bonito, que comoveu não só os veteranos, como também muita gente que nem tinha tido contato com a história original, que por isso mesmo não sabia nem bem o que esperar. E o que é que eles podiam esperar, né? Tiros e explosões? Claro que sim. Bastante até. Mas esse é o resumo da coisa? Não. Exaltação de algum tipo de corporativismo militar? Menos ainda. Talvez algum tipo de romantização da guerra, onde todo mundo morre muito contente e orgulhoso por estar morrendo? Não, acho que não. Valores morais de gente decente, tentando se manter decente, mesmo na desgraceira da guerra. Esse é o resumo. A trilha sonora dessa ópera espacial parece ter sido feita para mostrar que o heroísmo pode, e deve até, ter um quê de alegria, de otimismo, de quem está vivendo uma aventura afinal. Que pode ter também aquele quê de... e deve até também aquele quê de romântico, de alguém que tem o coração ancorado porque tem algo ou alguém a defender em algum lugar. Mas o marcante mesmo, digamos, da trilha sonora do heroísmo, uma espécie de requiem, uma glória lastimosa ou um pranto de rosto erguido de quem se expõe de verdade à perda. Porque o heroísmo e o sacrifício andam juntos. E o valor de tudo só aumenta se o herói, passando por tudo que passa, ainda desejaria voltar para casa se pudesse. E é isso pelo que passa a tripulação da Yamato. Ninguém ali quer morrer, ninguém ali fica maquiando o medo, a solidão, a angústia de viajar fechado numa lataria que boia no meio do nada, onde, quando alguém te acha, quer te matar. Todo mundo ali cheio de cicatrizes na alma, cada um como que embaixador de uma família mutilada. E todos ali sujeitos à tentação da ira, da vingança, do medo, do desespero, mas entendidos como tais, como tentações, como coisa ruim que pode até se apoderar da gente, mas que depois vai demandar redenção. Trabalhando muito bem a ideia de que numa guerra sempre tem heróis dos dois lados, a Yamato vai até a borda da galáxia e mais além ainda, sem hesitar diante do inimigo, mas sempre se lembrando de não puxar o gatilho se não for necessário. A tripulação atravessa então aquele mar infestado de tubarões, mas sem banalizar a violência, sem sepultar em piadinhas a dureza da guerra ou a tristeza das vidas ceifadas. E aqui entra um acréscimo desse remake que só enriquece. A questão da obediência é levantada, perguntando o que é ser um soldado. É ser algo como um cavaleiro que empenha a própria vida com a consciência voltada para um bem maior que de alguma forma é reflexo daquela sociedade que ele defende? Ou é algo mais parecido com um mercenário, um escravo, que faz qualquer porcaria que o tirano da vez mandou ele fazer? Conhece algum caso desses? É alguma coisa da qual ter orgulho? Ou só mais uma fonte inesgotável de escândalos? Ah não, Escândalo é o planeta, né? Então vamos voltar a uma coisa aqui antes. É um navio? Só que não é a história de um barquinho que acordou um belo dia se identificando com uma astronave e saiu voando. É uma simbologia bem melhor do que isso. O mundo acabou, os alienígenas apareceram, vieram do planeta Gamilon, eles não eram legais, a Terra foi tão bombardeada, tão humilhada que de azul ficou vermelha. Nada deu certo, o que sobrou do povo vive em favelas de metal subterrâneas e o feixe de esperança que surge depende de que uma nave seja construída para fazer uma viagem longa, insana e talvez inútil. E como vai ser isso? Revivendo o encouraçado Yamato afundado no final da Segunda Guerra? Puxa, que boa ideia, dá até vontade de assistir. Não é por causa do encouraçado Yamato da Segunda Guerra que eles fazem a Yamato para cruzar a galáxia. O encouraçado Yamato da Segunda Guerra é que já tinha sido batizado daquele jeito porque esse nome evoca algo caro ao coração daquela gente. Como uma palavra de poder que remete a um passado, a um período, a um conjunto de valores nos quais valia a pena tentar se apoiar novamente. Mais do que uma arma pretensiosa então para vencer uma guerra que já estava perdida, a nave a ser construída seria uma espécie de arca de Noé, uma arca de esperança de uma civilização já à beira da morte.
E aqui um barato. Essa ideia não vem do umbigo de uma geração narcisista que só tem olhos pra si, que se impressiona do mundo ter aguentado tanto tempo até que eles nascessem, afinal eles é que trouxeram todas as respostas para todos os problemas. Não. A esperança vem do fundo do mar, das cracas aparentemente mortas que aos olhos de tanto já nem têm utilidade, sabe? As que esconde, guarda, abriga os valores de gerações passadas. Valores que não foram só perdidos pelo mundo moderno, eles foram deixados de lado, foram tratados com desdém. E muito provavelmente por isso, aquela geração tão orgulhosa estava ali, à beira da extinção. E mais, foi no auge da vitória e da humilhação imposta pelo inimigo à humanidade, que surgiu o trono da esperança e da vitória da humanidade. Os Gamilons tacaram tanta bomba na gente que evaporaram os mares. Imagina isso. Fim, né? Só que com o oceano desaparecendo, tudo que estava sepultado lá embaixo meio que sobe à tona, né? Inclusive o farrapo desfigurado daquela nave que tinha sido cruz de morte para quem estava lá dentro, mas que carregava o nome. Com o oceano evaporando, aquela cruz de morte como que é reerguida, e erguendo atrai os olhos a si, e as pessoas se voltando para ela percebem o que estava ali. E percebendo, se envergonham de si, e envergonhadas querem redenção e se animam para a luta. Conhece isso? Quando eu for erguido, atrairei todos para mim? Pois é. E quem é que vai à frente disso? Um jovenzinho descolado, metido a rebelde e independente? Ou talvez um gêniozinho fleumático que ainda cheira a fraldas, mas já surpreende os mais velhos? Não. O comandante dessa arca de esperança vai ser um ancião de cabelos brancos e corpo pesado. Não por ser velho, mas por levar em si aquele combo tão precioso de experiência e virtude, porque daí vem a firmeza e a inspiração necessária e úteis aos jovens. E aí juntos eles vão cavar a vitória e chorar os mortos. Porque o velho capitão não manda os jovens para um sacrifício que ele mesmo não fará. Ele sofre o seu próprio calvário silencioso, carregando inclusive a culpa que sente por ter sobrevivido a tantos jovens daqueles. E tudo isso para quê? Para um passeiozinho nas estrelas? Não. Se do espaço vem o inimigo, do espaço também vem um outro sinal, de um outro planeta. De onde uma espécie de anjo bondoso acena para nós de graça, dizendo: ó, eu tenho um treco aqui para salvar vocês. O planeta se chama Iskandar e essa mãe celeste se chama emblematicamente Starsha. Mas ela não manda o treco. Ela manda o projeto da astronave para ir buscar o treco. E depois manda ainda o núcleo de energia para alimentar a astronave que vai buscar o treco. E ela não tá brincando porque ela se compromete na carne para mostrar isso? Porque quem traz essas coisas são as duas irmãs que ela tem. Cada uma cruzando sozinha todo o espaço intergaláctico que separa a Terra de Iskandar. Mas o treco mesmo ela não manda. E por quê? Vegeta responde: esse é o seu planeta! Precisam defendê-lo! Ok, justo. Então tá, tem que ir lá buscar o treco. Lá onde? Iskandar. O que é Iskandar? Iskandar é escrito assim no katakana, que é um silabário que eles usam para escrever termos estrangeiros. E a transcrição acaba sendo assim, meio esquisita. Iskandaro. Acontece que Iskandar é usado em alguns lugares para se referir, sabe a quem? Alexandre o Grande. Você sabia disso? Eu não sabia não. Só que curiosamente, coincidentemente, a coisa escrita assim também equivaleria a uma transcrição possível da palavra em inglês scandal. Então se for para dizer que o planeta recebeu o nome de um cara super poderoso que conquistou o mundo quase todo, ok, fácil de entender. Mas se não foi isso, por que raios um planeta se chamaria Escândalo? Pelo mesmo motivo que alguém bombardearia os destroços de um navio antigo com medo de que transformassem aquilo numa astronave. Ou seja, para passar uma mensagem. Ser escândalo é ser pedra de tropeço para o outro. Como é que é isso aí? É induzir o outro a seguir por um mau caminho por causa do teu exemplo ruim. Então você não está sendo hipócrita quando, escandalizado consigo mesmo, você diz para o outro: olha, toma cuidado para não trilhar o caminho dos meus erros. Você está sendo humilde em reconhecer que, infelizmente, o testemunho dado pela tua vida ainda é o das tuas obras más. Que a tua tomada de consciência ou a tua conversão não teve ainda tanta visibilidade quanto as besteiras que você fez. Isso lá tem a ver com a história, rapaz. Tem! Assiste lá que você vai ver. É que eu tô aqui tentando minimizar os spoilers, sabe? Mas tem uma outra coisa, mais velada, mais constante, mais forte. Eles não sabem bem para onde estão indo. A tripulação viaja numa nave que eles nem sabiam construir, alimentada por um poder que eles não sabem como age, e se dirige a um lugar que eles não sabem onde fica, porque a nave é operada por eles, mas ela se orienta sozinha para chegar em Iskandar. Sim, eles navegam pela fé. A eles cabe a coragem de sair da segurança duvidosa das catacumbas e se meter no tenebroso oceano cósmico. Avançar em meio aos dentes arreganhados que tudo querem rasgar e suportar tiro, pancada e bomba, choro, traição e dúvida. E pra quê?
para participar da ressurreição da Terra. Fica então essa figura do planeta Iskandar, tremulando como uma bandeira ao fundo de toda essa viagem, por trás de cada batalha, de cada sono mal dormido, enquanto eles se agarram à salvação oferecida por aquela figura de Mãe Celestial, cujo nome mesmo quase que significa Filha das Estrelas, Starsha, e que os chama para si, que intercede por eles e que os conduz até lá pela força de amor que a une àquelas duas irmãs que haviam vindo antes, ao risco e ao custo de suas próprias vidas, e que agora viajam de volta junto com a tripulação depois de se irmanarem em sua natureza que não é exatamente humana, mas irmanadas àquela tripulação humana. Durante a viagem toda, então, fica no coração de todos a figura daquele planeta chamado Escândalo, enquanto a Yamato desfila o escândalo da cruz. Porque eles falam alguma coisa de Deus? Não. Porque eles põem a vida eterna em destaque? Longe disso. É porque eles navegam direto rumo ao Calvário, sem pensar tanto em si mesmos, quanto nas vidas que podem ser salvas pelo seu sacrifício. E porque entendem que só atrás do paredão da morte é que vão encontrar fonte de vida. E ainda mais que isso, quando uma tal disposição é encontrada que a cruz é abraçada com amor pela missão, a própria cruz se torna trono de uma força maior, que investe o crucificado e aqueles que a ele se juntam, com um poder capaz não apenas de cruzar o espaço e o tempo, mas também de mover montanhas, curar planetas e reviver almas. Tem mais ainda para falar de Yamato? Tem, e vem mais Yamato por aí. Mas se você ainda está aí, cogite inscrever-se no canal. Eu sou Marco Aurélio Roca e não estou aqui para falar de anime, mas para falar de obras que ajudem também a gente a querer abraçar a cruz, não pela cruz em si mesma, não pela dor e sofrimento, mas por algo que está além dela, algo que está além até das estrelas, esperando pela gente, chamando pela gente. E diga lá depois de assistir esse desenho, se não dá até vontade de ser gente melhor.